E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai fazer o vídeo parte 2 dessa teoria de difusão. Esse vídeo é específico para uma categoria da difusão que nós chamamos de osmose. Ela se baseia quando a difusão ocorre por meio de uma membrana semipermeável, beleza? Para poder entender direitinho os conceitos que a gente vai abordar nesse vídeo, é interessante ver o parte 1, que vai falar sobre o que é difusão, beleza? Mas bora lá. Quando a difusão do solvente ocorre através de uma membrana semipermeável, a gente vai denominar que esse processo é chamado de osmose. Quando é que ele acontece, né? A gente tem que saber ter isso em mente. Como a gente viu na difusão, nós temos um transporte de massa, normalmente de uma região mais concentrada para uma mais diluída. E aí, esse transporte ele ocorre com a membrana central e o solvente pode sair de um lado para o outro. Ou seja, são dois recipientes ou duas soluções que vão estar separadas por essa membrana e que possuem concentrações diferentes de soluto. Beleza? O solvente, por sua vez, vai poder migrar de um lado para o outro. Então, olha só isso aqui, por exemplo. Inicialmente, nós vamos observar que essa solução do lado esquerdo ela vai ter uma concentração de 2, enquanto a concentração do lado direito vai ser 4. O que é que vai acontecer? O solvente passa do lado esquerdo para o lado direito, concentrando a solução da esquerda, aumentando sua concentração para 3, e diluindo a solução da direita, diminuindo sua concentração para 3 também. A osmose para quando as concentrações são equivalentes, quando elas são iguais. Então aqui a gente vai observar que ocorre essa transferência de solvente com a única finalidade de equilibrar as concentrações do meu sistema. Beleza? Então, a gente pode fazer assim, ó. Olha só esse sisteminha aqui. Eu tenho que essas partículas vermelhas aqui são moléculas de sal, por exemplo, enquanto as partículas azuis são moléculas de água. Note que o recipiente da esquerda ele tem mais moléculas de sal, ou seja, ele é mais concentrado, possui um maior potencial químico. Já esse recipiente aqui, que tem a solução da direita, que tem menos moléculas de sal, ela é mais diluída, né? Eles que estão separados por uma membrana semipermeável, o que permite que o soluto, né, fique fixo, mas o solvente possa migrar de um lado para o outro. A solução mais concentrada nós chamamos de meio hipertônico. Hiper dá uma noção de mais, né? Já o lado mais diluído ele é hipotônico. Hipo é menos. Quando ocorre essa transferência de moléculas de água do meio mais diluído para o mais concentrado, acontece aí a osmose. E aqui ó, nós vamos ver que isso vai acontecer basicamente colocando moléculas de solvente do lado esquerdo, diluindo a solução mais concentrada e concentrando a solução mais diluída. Tá? E isso vai ocorrer até que o meio torne-se isotônico. Você já deve ter escutado esse termo, né? Isotônico. Isotônico quer dizer de mesma concentração. Se você pega bebidas que normalmente a galera que pratica esporte toma durante a prática dessas atividades, você vai ver lá, é uma bebida isotônica. O que é isso? É uma bebida que possui as mesmas concentrações de sais que o seu próprio organismo. Então isso vai repor seus eletrólitos e evita que você sinta uma cãibra, por exemplo, vai fazer com que você sinta menos fadiga muscular e assim por diante. Vai melhorar muito a sua hidratação durante a prática esportiva. Meio isotônico igual concentração, beleza? Então a gente pode também, além da osmose normal, que é essa natural, espontânea, né, fazer a chamada osmose reversa. E nós podemos forçar o processo a ocorrer no sentido contrário. Quando a gente aplica uma pressão na zona hipertônica, nós podemos fazer com que o solvente saia da região hipertônica para ir para a hipotônica. Nesse caso, nós chamamos de osmose reversa. Então, olha só essa animação aqui. Eu tenho um meio mais concentrado, separado por uma membrana ali, né, que é semipermeável, membrana seletiva, e eu aplico uma pressão no meio mais concentrado. O solvente ele vai passar para o meio menos concentrado. Deixa eu dar um exemplo disso aqui, né? Imagina que desse recipiente da direita, que tem uma grande concentração de sais, eu tenho, por exemplo, água do mar. Coloco ali uma membrana, aplico uma pressão, o sal vai ficar retido do lado direito, enquanto a água sem o sal, água purificada, vai para o lado esquerdo.
Então aqui eu fiz o processo da osmose reversa para a purificação da água. Beleza? E vale lembrar um detalhe. Essa pressão aqui, que tem que ser aplicada no meio mais concentrado, ela tem que ser maior do que o que nós chamamos de pressão osmótica. Basicamente, se eu aplico uma pressão que eu faço que a osmose não aconteça, eu tenho a pressão osmótica, a pressão do equilíbrio. Já se eu quero fazer a osmose reversa, eu tenho que aplicar uma pressão bem elevada, né, maior do que a pressão osmótica do lado mais concentrado, para forçar o solvente ir para o lado mais diluído. Beleza? Aí você pode até perguntar, por que a gente não dessaliniza a água do mar para tornar água potável usando esse sistema? Sim, algumas regiões do mundo fazem isso. Entretanto, é um processo que despende dinheiro, é um processo mais custoso. E existe muito estudo em cima do desenvolvimento dessas membranas, dessas placas, que podem ser cerâmicas, podem ser placas poliméricas e por aí vai. Né? Não é o nosso foco, mas uma informação bem interessante que inclusive cai muito em prova de vestibular, contextualização, essas coisas. Beleza? E aqui eu peguei um exemplo de osmose dentro de células. Aqui, por exemplo, uma célula animal. Né? Se eu tenho um meio que ele é hipotônico, ou seja, um meio aqui de baixas concentrações, né? Eu vou ver que eu vou ter a chamada lise celular, né? Que seria justamente o quê? Eu ter o entumecimento dessa célula até que ela se rompa, né? Já se eu tenho o meio aqui isotônico, a quantidade de água que entra é a mesma quantidade de água que sai. Então está tudo em equilíbrio, é uma célula normal. Já se eu tenho um meio hipertônico, o que é que vai acontecer? Existe uma grande quantidade de sais, por exemplo, do lado de fora. Então a água vai tender a sair da célula. E quando ela sai, a célula vai começar a murchar. Né? E aí eu vou ter o risco de plasmólise. Então, o que é que esses três casos aqui representam para a gente, por exemplo? Né? Imagina, por exemplo, que você não tem água potável e começa a beber água salgada, água do mar, água salobra. Ora, aquela água ali que você vai estar ingerindo, ela pode ser hipertônica, ter uma grande concentração de sais. Isso faz com que as suas próprias células percam água para o meio. Quando elas perdem água para o meio, elas vão começar a murchar. Né? Então as células podem acabar morrendo. Ah, e se eu tiver um meio hipotônico? O pessoal às vezes está no laboratório e diz assim, e se eu beber água destilada? Né? Você pode beber água destilada uma vez perdida, não tem problema, mas ela praticamente não mata a sua sede. Mas enfim, se você passa o resto da sua vida bebendo água destilada, o que é que vai acontecer? Aquela água ela é muito pobre em sais. Então o que é que vai acontecer? Aquela água que você está bebendo, ela entra diretamente na sua célula, fazendo com que elas possam inchar, você vai reter líquido, chegando até a explodir. Né? Então nada bom, beleza? Isso aqui foram para as células animais e o mesmo acontece para as células vegetais, obviamente, né? Então, ó, se eu tenho um meio hipotônico, eu vou ter a entrada de água na célula, ela entumece, mas um pouco mais rígida. Se eu tenho um equilíbrio, né, um meio isotônico, a quantidade de água que entra, a quantidade que sai, então estamos no equilíbrio, tá de boa. Agora, se eu chego no meio hipertônico, com água muito salgada, as células vegetais vão começar a murchar, né? Então isso aqui você acaba vendo também, por exemplo, você já tentou, quando você vai fazer salada, jogar sal nas verduras, você pega pepino, por exemplo, bota um pouquinho de sal, aquela rodela que é assim, ó, ela vai ficar bem murchinha, porque ela vai retirar a água das células, beleza? Aí eu botei aqui dois exemplozinhos bem simples, onde a gente vê a osmose no nosso organismo. Existem épocas do ano no qual a umidade do ar é muito baixa, né? E em regiões que são longe do litoral, por exemplo, Brasília, né, uma região que a gente vê muito isso, inclusive isso aconteceu comigo quando eu fui em Brasília, a gente acaba vendo que às vezes sangra nosso nariz, né, ou outros poros muito capilarizados. Por que isso? Olha, se o meio é muito seco, quer dizer que o seu corpo ele vai entender que ele precisa hidratar o meio, não é verdade? Então, o líquido que está dentro do seu corpo acaba saindo. Qual o líquido mais abundante que nós temos no nosso corpo? Mais fluido? Sangue. Ele vai acabar saindo. A gente observa esse sangramento do nariz, né? Muito comum. Um outro que eu coloquei aqui foi esse caso aqui, ó, da dengue ou da dengue hemorrágica, né? Da hemorrágica ainda é bem mais. Mas olha esse caso da dengue como ele é bem em cima da osmose, ó. Quando a gente está com suspeita de dengue,
O exame que nós fazemos no laboratório é a contagem de plaquetas. E plaquetas é como se fossem as partículas do sangue, como se fosse o sal, por assim dizer, né? É o soluto do sangue. Quando estamos com uma quantidade muito pequena de plaquetas, ali é caracterizado por uma dengue. Uma arbovirose geral, né? Pode ser uma chikungunya, enfim. Mas é o que acontece? Quando essa quantidade é muito pequena, às vezes a gente observa sangue saindo de alguns poros, né? Que é a dengue hemorrágica. Quando ela não está tão pequena, você vai observar umas manchas avermelhadas ou até arroxeadas na pele. Que é justamente o quê? O sangue que está saindo das veias e indo para fora. Porque o sangue torna-se tão diluído que ele começa a perder o seu solvente. Né? Se ele perde o solvente, ele vai pegar essa parte mais líquida e jogar para fora das veias. Por que isso? Nossas veias, as paredes das nossas células, elas atuam como essa membrana semipermeável. Então isso aqui é um caso biológico bem claro, né? Que a difusão, ela envolve muita biologia. E você vai ter troca de fluidos, respiração, metabolismo. Muita coisa vai depender dos processos osmóticos no organismo. Por isso que é tão importante beber água mesmo. Ah, mas eu tomo suco. Não é a mesma coisa de água. As concentrações são diferentes, né? Por isso que é interessante você se manter hidratado. Por isso que é interessante você estar constantemente preocupado, né? Mas analisando a umidade relativa do ar. Porque tudo isso daqui vai afetar os padrões osmóticos do seu corpo, que pode afetar o metabolismo, pode causar doenças. Beleza? Mas galera, por hoje é isso, né? Qualquer dúvida ou pergunta, vocês ficam livres aí à vontade para colocar nos comentários. E a gente vai continuar dando sequência a essa parte de fusão, beleza? Então até o próximo vídeo, valeu, falou e até mais.